Vamos lá hoje, então, sangue, certo? O que nós temos aqui para a aula de hoje? Sangue. Estamos, em média, 4 a 5 litros de sangue no corpo. Isso varia de acordo com a massa do indivíduo, né? Massa corporal. Pessoas com maior massa têm pouco de sangue a mais do que as pessoas de menor massa, certo? Por isso que a massa mínima para uma pessoa poder doar sangue é de 50 quilos, tá? 50 quilos de massa. E quando a pessoa doa sangue, tira cerca de 450 ml de sangue, tá? O sangue é formado, ele é um tecido conjuntivo formado por duas porções. A primeira é o plasma, que é a parte líquida. No plasma nós vamos encontrar bastante água, sais minerais, nutrientes da nossa digestão, hormônios, gases, excretas, tá? Vamos encontrar tudo isso daí no plasma. A parte mais rica do plasma, qual que é? Essa daqui, ó, proteínas plasmáticas, proteínas que estão dissolvidas no plasma sanguíneo, tá? Por exemplo, a albumina, que é uma importante reserva de aminoácidos, são os aminoácidos que você vai consumir se a sua alimentação for pobre em proteínas, se você estiver desnutrido, tá? E também a manutenção da pressão osmótica do sangue. O que é pressão osmótica do sangue? É a pressão que vai manter o líquido no sangue, vai manter o volume do sangue, vai, certo? Prender o líquido no sangue, impedindo que esse líquido extravase totalmente para os tecidos, certo? Tem o fibrinogênio, que é uma proteína importante para a coagulação sanguínea, vamos ver ainda hoje nesta aula, e as gama-globulinas, que são importantes para a produção de anticorpos. As gama-globulinas se transformam em imunoglobulinas, que são os anticorpos, tá? Então, nós temos aqui, ó, o plasma, cerca de 55% do volume total do sangue é o plasma, tá? E o plasma não é só uma aguinha, né? Deu para ver que o plasma, ele é bem rico, né? Em várias substâncias diferentes, certo? Os elementos figurados presentes em maior quantidade no sangue são as hemácias, tá? Hemácias, que também são chamadas de glóbulos brancos vermelhos do sangue, ou eritrócitos, glóbulos vermelhos, certo? A quantidade total, 4 a 5 milhões de hemácias por milímetro cúbico de sangue. Lembrando que as mulheres têm cerca de 4 milhões e os homens têm cerca de 5 milhões de hemácias por milímetro cúbico de sangue. Por que essa diferença? Porque os homens eles têm proporcionalmente maior massa muscular. E se tem maior massa muscular, ele tem um metabolismo mais alto, consome mais oxigênio, precisa produzir mais energia, tá? Por isso, esse número maior de hemácias em indivíduos do sexo masculino. O formato das hemácias é esse daqui, ó. Circular, quando você olha assim de frente, né? E bicôncavo, quando você olha a hemácia de lado. Esse formato é importante por quê? Porque garante que há uma maior superfície de contato, e essa maior superfície de contato permite maior absorção de oxigênio, tá? Dentro das hemácias eu tenho o quê? Apenas o citoplasma repleto de hemoglobina. Não tem nenhuma organela, hemácia não tem núcleo, é célula anucleada. Detalhe, as hemácias de mamíferos são células anucleadas. Mamíferos, tá? Os outros animais têm hemácias com núcleo, tudo bem? Como são anucleadas, vivem pouco tempo, de 90 a 120 dias na circulação, e por causa disso elas precisam ser frequentemente removidas, frequentemente repostas. As novas hemácias são produzidas na medula óssea, tecido conjuntivo hematopoético mieloide, e as hemácias velhas são destruídas
no fígado e no baço. Passou ali pelo fígado, passou pelo baço, está com pouco oxigênio, então essas células já são removidas da circulação, tá? Porque novas hemácias aparecem no lugar, tá bom? A produção de novas hemácias ocorre porque quando o sangue está pouco oxigenado e passa pelos rins, os rins produzem um hormônio chamado eritropoetina, tá? É o hormônio que estimula a produção de hemácias. Se por um acaso você não está se alimentando bem, esse número também pode diminuir. Casos de hemorragias, esse número diminui. Doenças hemolíticas que provocam a hemólise, esse número também diminui, tá? Aí o indivíduo tem uma anemia, tá bom? Se o indivíduo mora numa região de altitude elevada, a tendência mora num lugar de atmosfera rarefeita, que vai acontecer esse número aqui, ó, aumenta, vai para 6, 7 milhões de hemácias por milímetro cúbico de sangue, tá? Aumenta por quê? Aumenta para compensar a atmosfera rarefeita, tá? Consegue absorver mais oxigênio, tudo bem? A hemoglobina é a proteína que está presente dentro das hemácias, tá? É uma proteína vermelha. Ela é formada por 4 cadeias de aminoácidos, tá? 2 cadeias alfa, 2 cadeias beta, certo? Ó, cada cadeia alfa tem 141 aminoácidos, cada cadeia beta tem 146 aminoácidos. E tem esse grupo M. O grupo M é onde tem o ferro e é aqui onde o oxigênio se liga para ser transportado pela hemoglobina. Em uma hemácia, nós vamos encontrar milhares de moléculas de hemoglobina, certo? Milhares não, vai, centenas, milhares, centenas, um monte, certo? Muitas moléculas de hemoglobina, correto? Certo? A hemoglobina, ela vai se ligar com o oxigênio, né? Passou ali pelo pulmão, já recebe o oxigênio, certo? E quando ela entregar o oxigênio para os tecidos, ela vai se ligar ao gás carbônico. Quando ela se liga ao oxigênio, forma oxihemoglobina. Quando se liga ao gás carbônico, forma carbohemoglobina. Esses dois compostos, eles são classificados como compostos instáveis. Quer dizer o quê? Que essas ligações químicas, elas se desfazem facilmente. Desfazem e refazem facilmente. Por que que isto é bom? Porque quando a hemoglobina passar no pulmão, ela solta o gás carbônico e pega o oxigênio, certo? Quando ela passar nos tecidos, sistema nervoso, sistema muscular, vai acontecer exatamente o contrário. Ela solta o oxigênio e recolhe o gás carbônico. Isso é ótimo. Qual que é o problema? O problema é quando a hemoglobina se combina com monóxido de carbono, tá? Formando isso daqui, ó, carboxihemoglobina, tá? Este é perigoso, carboxihemoglobina. Por que que é perigoso? Porque vai formar um composto estável, né? Não vai mais soltar o monóxido de carbono, ocupando o lugar que era do oxigênio, tá? Se essa concentração de carboxihemoglobina ficar muito alta no sangue, pode provocar morte por asfixia, tá? No ano passado teve um caso de uma família que alugou um apartamento no Chile, e estava muito frio. Aí eles ligaram o sistema de aquecimento. Não perceberam que esse sistema de aquecimento estava liberando monóxido de carbono no ambiente. Por quê? Monóxido de carbono ele é inodoro, né, incolor, e começaram a passar mal. Um começou a passar mal, começou a vomitar, o outro começou a passar mal, aí começaram a suspeitar que, comemos alguma coisa que não fez bem, mas o outro que não comeu também começou a passar mal, e passou mal, todo mundo passando mal, até que estão morrendo um por um da família, tá? Qual que era a causa da morte? Intoxicação por monóxido de carbono.
certo? Tudo bem? Então tá ali, aqui é um composto estável, tá? Extremamente perigoso. Já os leucócitos são os glóbulos brancos do sangue. Qual a quantidade de leucócitos total? 4 a 10 mil leucócitos por milímetro cúbico de sangue. Uma redução desse número de leucócitos é um indício de que a pessoa tem problemas no sistema imunológico, e o aumento desse número de leucócitos, 20 mil, 30 mil, 40 mil, significa que tem um processo infeccioso, porque eles aumentam para combater aquela infecção, certo? Qual que é a função? Defesa do organismo, que pode ser feita de várias formas, entre elas com a produção de anticorpos, tá? Os leucócitos são produzidos na medula óssea e nos gânglios linfáticos. Sistema linfático é o assunto da nossa próxima aula, certo? E são classificados assim, ó. Se eles têm esses grânulos que reagem com corante no citoplasma, eles são chamados de granulócitos, tá? Da onde veio esse nome, né? Granulócitos. Veio exatamente pela presença desses grânulos. Por quê? Quando os cientistas começaram a descobrir essas células, eles colocavam no microscópio e não identificavam muita diferença. Por quê? Porque são glóbulos brancos. Aí, quando eles recebem corantes específicos, tem corante que reage com o núcleo, corante que reage com o citoplasma, então eles ficam assim, ó, com grânulos. Então, tem dois tipos aqui, ó, granulócitos e agranulócitos, sem grânulos, tá? Só mais para frente, com um estudo mais aprofundado sobre o assunto, é que aí descobriram que cada célula desempenha funções diferentes, todas elas relacionadas com a defesa do nosso organismo. Por exemplo, ó, esta célula aqui, que tem inclusive o núcleo todo amassado, núcleo dividido em 3 ou 4 lobos, tá? Esta célula é um neutrófilo. Tá? O neutrófilo faz o quê? Ele tem afinidade com corante neutro, por isso neutrófilo. Tá? Realiza diapedese. Diapedese é a capacidade que a célula tem de conseguir atravessar um vaso sanguíneo, tá? Sem danificar o capilar, a parede do capilar sanguíneo, né? Só no capilar que faz isso, ó. Consegue atravessar o capilar sanguíneo, tá? A diapedese. Para fazer o quê? Para migrar entre os tecidos e conseguir fazer a fagocitose de partículas que são nocivas e estranhas. Fagocitose. Quando você tem um pus, já ouviu falar em pus? O que é o pus? O pus é exatamente isso, tá? Esses glóbulos brancos do sangue que saíram do sistema circulatório, migraram ali no meio das células, eles conseguem se locomover, fazem movimentos ameboides, e aí fazem a fagocitose das partículas estranhas, de bactérias, de vírus, de fungos, certo? Formando pus. Os acidófilos também são chamados de eosinófilos, porque é o corante eosina que cora todo o citoplasma da célula, certo? O que o acidófilo faz? O acidófilo ele combate alergias. As substâncias que provocam alergia no seu corpo são eliminadas pelos acidófilos, tá? Os basófilos, eles têm dois tipos de grânulos no citoplasma. Tem grânulos que liberam histamina e grânulos que liberam heparina. A histamina é responsável pelas reações alérgicas. Quais são as reações alérgicas? Espirro, coceira, inchaço, né? Vermelhidão, inflamação, certo? Quem faz isso? Histamina. Então vamos lá. Entrou em contato com uma partícula que te dá alergia, sei lá, um pelo de gato. Pronto. O que vai acontecer? Seu corpo entrou em contato com essa substância chamada alérgeno, então vai acontecer a liberação de histamina.
Aí vai dar espirro, coceira, vermelhidão, inchaço, muita coceira, coceira de novo, coceira, certo? Quem vai eliminar essa substância que está provocando a liberação de histamina é o acidófilo. O acidófilo que vai eliminar essa substância que provoca a liberação de histamina, tá bom? E a heparina é um anticoagulante. Estão falando muito de heparina agora por causa do Covid-19, porque uma das características das pessoas que estão em estado grave nas UTIs é que o sangue coagula dentro dos capilares sanguíneos, lá nos pulmões. Então, para alguns pacientes, os médicos estão ministrando heparina, que é para dissolver esses coágulos e para o sangue fluir normalmente, certo? Esses são os granulócitos, todos produzidos na medula óssea, tá? Os agranulócitos, olha aqui, esses têm um núcleo bem definido, né? Aqui os núcleos são todos amassadinhos, tá vendo? Aqui o núcleo é bem definido, tá? Eles fazem o quê? 2 tipos. Primeiro, o linfócito. O professor Bonini colocou uma aula lá sobre imunologia, né? Para vocês, que fala sobre a produção de anticorpos e células de memória, tá? Resposta imunitária primária, secundária, certo? Então tá lá. Linfócitos produzem anticorpos e células de memória, tá? Depois você dá uma olhada naquela aula. E os monócitos fazem o quê? Enquanto eles estão no sangue, eles fazem a fagocitose. Se eles saírem do sistema circulatório, ó, de novo aqui, ó, diapedese, sai do sistema circulatório. Ele se diferencia em um macrófago, aí ele vai começar a ser chamado de macrófago, e a função qual que é? Fagocitose de partículas nocivas e estranhas, tá? Temos aqui, ó, 2 células que apresentam funções iguais, né? Certo? Tudo bem? Os linfócitos, eles são produzidos também no sistema linfático. É o nosso próximo assunto. Sistema linfático. Correto? E, finalmente, as plaquetas. Plaquetas não são células, são fragmentos de células da medula óssea chamadas megacariócitos, tá? Não são células verdadeiras. O que acontece com as plaquetas? Elas contêm uma enzima chamada tromboplastina, tá? Essa tromboplastina vai ser liberada quando acontece alguma modificação no sangue, ela vai ser liberada quando existe alguma hemorragia, tá? Algum sangramento, alguma hemorragia. O que ela faz, essa tromboplastina? Ela desencadeia o processo de coagulação sanguínea. Então, tá aqui, ó, coagulação sanguínea, tá? Tudo que eu circular aqui é porque é enzima, certo? Se é enzima, é catalisador de alguma reação química, certo? O que faz a tromboplastina? Transforma protrombina em trombina. O que é a protrombina? É um precursor da trombina. Ela só está esperando a ação da tromboplastina para se transformar na trombina. Quem produz a trombina? Protrombina, que está no plasma, é o fígado, na presença de vitamina K. Por isso, essa vitamina K também é conhecida como vitamina anti-hemorrágica, tá? Então, a protrombina, na presença de tromboplastina liberada pelas plaquetas e cálcio, que você tem normalmente no sangue, vai ser transformado em trombina. O que é a trombina? A trombina é outra enzima. Olha lá, enzima. Essa enzima também é catalisador de uma reação química, certo? O que essa trombina vai fazer? Vai transformar a o fibrinogênio em fibrina. O fibrinogênio está no plasma. O que é o fibrinogênio? O fibrinogênio é a proteína que vai formar o coágulo, só que o fibrinogênio está na forma
solúvel, está dissolvida no plasma sanguíneo, certo? Quando a trombina atua no fibrinogênio, vira fibrina, que é a proteína na forma insolúvel. Se é insolúvel, ela se precipita no sangue, ela se separa da parte líquida, certo? Separando da parte líquida, ela vira uma cola, começa a grudar. Olha a fibrina aqui, ó. Isso é uma rede de fibrina e é uma cola, começa a grudar tudo que passa perto dela, tá? Para que serve este coágulo? Este coágulo serve para, olha lá, para estancar uma hemorragia, certo? Tá? Para tampar este buraco aqui, ó, que apareceu ali no vaso. As pessoas normais têm de 150 a 400 mil plaquetas. Por exemplo, quando a pessoa tem dengue, esse número pode baixar para 40 mil, certo? Tá? E produzidas na medula óssea em células chamadas megacariócitos. Correto? Então é isso. Beleza? Beijo.